uma mensagem aqui de carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 2, versículo 1. Essa carta, Paulo fala da hierarquia divina, pois diz que Jesus está acima dos anjos. Acima dos anjos. Ele também fala sobre o perigo da negligência da mensagem recebida. Aí por isso que ele fala aqui, ó. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Vamos agora à dissertação do Miramês aqui sobre esse versículo. Recusar ideias negativas é comandar o próprio destino, é preparar o terreno da mente a fecundos plantios. É neste trabalho o coração oferta maiores amplitudes. A doutrina cristã abre, pela natureza do bem, clareiras imensuráveis à inspiração divina. A firmeza no dever, imputada à consciência, limpa de vez a dúvida dos outros para conosco, dando a nós mesmos segurança e paz. O candidato à mediunidade, ou a quem já deu início às atividades mediúnicas, não pode se esquecer dos deveres maiores, aqueles que ficam além do trabalho cotidiano, do pão nosso de cada dia. É o dever de ajudar os semelhantes. É no exercício do bem que o coração expande todas as forças que o amor me ensinou. É aquele bem que se transforma em alegria, que nunca dá o preço do seu trabalho. É aquele céu que se revela em nós no momento que nos dispomos a ajudar. Jamais existe mediunidade com Jesus sem o prazer da cooperação. E o médium deve começar a caridade em casa, estudando as reações dos seus familiares, o que pode ofendê-los e o que lhe traz alegria. Tenha o maior cuidado no falar, mesmo que alguns pensamentos inoportunos invadam seu campo mental. Não deixa que ele se transforme em sons audíveis, nem em atos impensados. Tomara que minha mulher não ouça isso. Esforça-se na disciplina, selecionando suas atividades para que no amanhã possa ter completo domínio de si mesmo. Não pensemos que liberdade só existe quando pensamos e falamos. O que surge em nossa cabeça sem que o bom senso cristão analise é a verdadeira escravidão, tisnada pela ignorância, não por participarmos do que pode advir dos desastres que com isso poderemos causar aos outros. É bom que nos lembremos que estamos em uma escola na terra, bastante exigente para conosco, pois nesse estágio evolutivo em que estamos é o que mais nos convém. A liberdade ideal nos virá depois que o amor cobrir toda a multidão das nossas faltas. Dá uma paradinha aqui para a gente digerir um pouco isso aqui, porque ele fala uma verdade aqui muito legal, mas tudo assim, com esse verniz religioso, né? Isso aí fica cai um pouco nesse conceito que vem há mais de 2000 anos, desde que o homem é homem, vem colocando esse lado religioso e a gente vai no trabalho da renúncia e do sacrifício. É a verdade que a gente colhe o que planta. Essa é a lei. Se é a lei, então onde é que está? Por que a renúncia e o sacrifício, se você andar na linha reta? Então tem algumas coisas que às vezes está na contramão. Mas a gente vai falar dessa firmeza no dever. A grande maioria dos seres humanos
aqui na Terra, ainda hoje, nasce e desencarna sem se conhecer. Nasce, não é nascer, é sendo educado, sempre, para você estar atento ao externo. Tem muitas até maneiras de autoconhecimento que eles colocam para você se olhar no espelho. E o espelho mostra o externo. O espelho não mostra você por dentro, mostra você por fora. Para você ver no espelho a figura externa e conseguir enxergar o teu interno, aí é um processo bem mais lá na frente, não é aqui agora. E a gente é educado para resolver problemas, a resolver o externo, e a gente esquece de dar esse tempo para si mesmo, esse tempo onde você vai se olhar de uma forma mais profunda, que é a meditação. E a gente entender que o que temos na vida é uma criação nossa, a gente cria e alimenta aquilo. Essa coisa é um bagulho meio louco. Como é que eu crio? Eu não queria criar isso, como é que eu criei isso? A gente já falou sobre essa criação nossa, mas isso tudo cai assim, num desapercebido, que a gente não vai se atentando como é que é essa criação. O que tem a ver o meu eu profundo com essa criação? Então a gente vai ver que o meu eu profundo, a gente nasce e desencarna, a grande maioria, sem se conhecer, porque eles não iniciam nenhum trabalho do despertar, o despertar de consciência. O que é despertar de consciência? É estar ciente ou conscienciosamente ligado no que está acontecendo, no porvir, aqui e ali. E entender cada passo, por que isso aconteceu? Por que aquilo aconteceu? E aquilo tudo aconteceu, sabe por quê? Por causa do meu eu. O meu eu, entre o eu que eu conheço e o meu eu profundo, está ali sedimentado uma porção de camadas, até chegar lá no meu eu. E aquelas camadas que estão sedimentadas no meu eu profundo, fui eu que criei. Fui eu que criei. E aquela camadazinha, cada camada daquela, tem uma conotação, um apelo que eu que criei. Então, no diálogo, como ele está falando aqui, da atenção na família, o diálogo com a mulher, com os filhos, com aquilo, que eu até brinquei, tomara que minha esposa não veja isso, porque toda hora eu sou reclamão, eu vou lá e tal, e eu estou estudando e sei disso tudo. E aí, por que chegou naquilo? Por que meu eu profundo, antes de chegar no meu eu profundo, eu parei numa camada, num véu, num filtro daquele que eu criei? Porque ali tem conflito. Ali fui eu que criei um eu conflituoso. Muitas das vezes vai acontecer coisa e você vai falar, pô, mas eu não merecia isso, eu não criei isso. Qual eu? Qual eu não merecia isso? Qual eu não criei isso? Porque são muitos eus. Aí você, quando vai lá pesquisar, você vai ver o teu eu que xingava, que reclamava, que blasfemava. Então, naquele momento, você gerou aquela energia, e quando tem resistência, quando tem luta, o que acontece? A coisa está se materializando e tu está criando resistência e luta. Você está indo contra o rumo, ou contra o normal da situação. O que é deixar vir. O normal é a aceitação. Você criou até aquela pessoa que veio a você. Ela não veio à toa. Nós somos seres vibracionais. Enquanto a gente não entender isso, fica difícil entender, se guiar pelas parábolas, pelas mensagens religiosas, muitas das vezes não vai estar no equilíbrio de uma mensagem consciencial. Foi você daquela vez irritado, raivoso e irado, que hoje materializou a situação. E como é que você materializou isso? Porque você criou
na hora da aceitação, você criou uma rejeição. Você lutou contra. Você não deixou aquela, fui eu que criei isso. É isso que vai vir. Quando você cria essa luta, esse embate, você baixa a velocidade das energias. Ela fica mais densa. E aí você baixa o teu vórtice de criação de uma frequência alta. Você tirou ele da frequência alta e botou ele para baixo. E aí, o que acontece? Para de materializar coisas boas. Para de criar o que você quer. Quero acertar a Mega Sena. Mas você está aceitando, deixando fluir naturalmente? Quero a minha família, quero o meu trabalho assim, quero isso. Você está deixando, aceitando as coisas da forma que está vindo? E aí a gente vai trabalhando de forma a autossabotagem. Porque a gente não gasta tempo, se é que é gastar tempo, fazendo meditação, se conhecendo, perguntando por que ali eu agi assim. Qual foi o meu interesse mais profundo? Porque tudo a gente tem que ir procurando mais profundo para entender a nós mesmos. O que é aquilo ali? O que eu fiz aquilo ali para chegar ali? E geralmente cai lá na vaidade, no egoísmo, na necessidade de autoafirmação, e aí vai. Então a gente, compreendendo isso, aí fala, esse mundo está terrível, tá... Não, ele é um coletivo e eu estou nesse coletivo. Não adianta botar a culpa no Manel, não, eles estão aqui pela minha necessidade. Então a gente tem que entender isso tudo para começar a se auto-reformar nesse trabalho de autoconhecimento. Se a gente botar tudo na conta de Deus, de Cristo, vamos cantar o pagode lá da antigamente, Deus já deve estar de saco cheio, porque a gente quer botar a culpa para o terceiro, para o externo, para o lado de fora, mas é entender que é criação minha, e quando é que eu criei aquilo? Vamos continuar aqui. A exuberância no dever flui de simples pensamentos e atos ininterruptos. O volume de águas do Amazonas tem muito afluente que não cessam de doar suas cotas. Não pode existir vida sem intercâmbio. Portanto, a mediunidade é a base da própria vida. Temos um imenso prazer em nos comunicar com os homens. E quando encontramos ressonância, a nossa alegria é maior. O ideal do Evangelho, se não do Cristo, é entregar o homem a si mesmo, cuidando dos seus próprios problemas, sem os petitórios em demasia. A prece é uma grande força. É o Filho reconhecendo a paternidade universal. Não obstante, o fanatismo na oração desvia a alma do dever que a vida repartiu para cada um. Trabalhemos, meu filho, com amor, onde o dever nos convida. Não reclamemos contra as condições, não maldiguemos o tempo e não nos aborreçamos com os companheiros. Definamos o que fazer pelo bem. Já falamos muitas vezes e tornamos a repetir que a humanidade é um corpo maior, onde as células são as individualidades, firmando a ideia, daí que todos estamos interligados uns aos outros por lei espiritual irremovíveis. Portanto, a doutrina de cuidar de si mesmo não é egoísmo, nem participação com orgulho, é firmar cada vez mais no dever de cada um. A contribuição para toda a coletividade, a consciência em Cristo nos convoca pelo raciocínio, a firmeza no ideal do bem. Ela é a vigilância maior para que jamais nos
jamais nos desviemos do amor. Convidamos com isso os leitores a participar da instrução elevada, onde quer que esteja a sua fonte, pois é de gota a gota de água da sabedoria que matamos a sede do coração. E ele repete: é por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Que assim seja. E aí peço o Erlei para fazer a prece inicial, pode ser. Que assim seja. Depois desse banquete oferecido para nós podemos meditar, podemos levar a nossa mente ao exterior. Mas esse exterior é uma força que nos atrai e atrai para o bem. Então nós vamos agora agradecer a esse ano que passou, que está passando, melhor dizendo, os dias de nós vermos para aqui, o que nós colhemos aqui no nosso em busca da verdade para o nosso uso do dia a dia, a maneira do nosso aprendizado, e vamos fazer, e nós mesmos, como foi dito aí, um teste. Eu sou aquele do início do ano, eu agora no final do ano sou outro. O que eu fiz do aprendizado, botei em prática, então assim nós podemos localizar as nossas forças de irradiação aos espíritos superiores, que nada mais são do que os seguidores do Cristo. E assim nós podemos nos atenuar dos problemas que já passou, o que já passamos, melhor dizendo, da seguinte maneira, de observar e de nos perdoar as faltas que nós tivemos e que procuramos com a força da nossa vontade, com a certeza do nosso eu, com a força da razão. Então nós buscamos as energias através dessa corrente de mentalização e através também dos mensageiros. E à medida que nós vamos correndo para essa direção, os irmãos superiores, com toda a gratidão, com toda a certeza do preparo que tem, estão nos aguardando. Então nós fazemos aquela comunhão, aquela união. E é agora a melhor época, essa época de final de ano. Por quê? É uma época que um está querendo ajudar o outro, um está querendo mostrar o serviço, um quer mostrar que durante o ano não fez uma coisa, mas que agora vai fazer. E muitos de nós, principalmente que vem nessa casa, já estamos com a nossa mente preparada para a caminhada que nós vamos dar agora em 25, agradecendo esse apoio que nós recebemos do alto, esse agradecimento que temos ao nosso Mestre Jesus, que é um reconhecimento nos obstáculos que ele venceu para a vida aqui no planeta Terra, nos dá esse prazer. E ainda disse Jesus: eu muito tenho para vos revelar. Ora, então quer dizer que Cristo não falou tudo que tinha que falar, mas ele explicou: deixarei convosco o Espírito de verdade, que vos lembrará tudo quanto tenho dito e trará para vocês a boa nova. Então é o que nós estamos praticando, é o que nós queremos para o próximo. É uma de final de ano que nós estamos dizendo, um desabafo, saber que nós temos uma colocação, que nós temos uma natureza, que nós temos uma raiz, e nós voltaremos para as nossas origens, porque a nossa origem é pura, limpa e perfeita, mas nós ainda estamos no primeiro passo para o primeiro degrau, mas já é uma força que dá para surpreender, que dá para dar continuidade a tudo aquilo que nós deixamos de aprender e que agora temos essa oportunidade de ver. Assim sendo, agradecemos pelo ano que está se passando,
e pelo ano vindouro, já nos preparando na mente e botando em prática no dia a dia, de acordo com o que aprendeu. Que a verdade das verdades nos esclarece. Que assim seja. Então vamos dar continuidade ao estudo. Livro dos Médios, capítulo 9, dos lugares assombrados, item 132, subitem 6. A pergunta é a seguinte: os espíritos que se reúnem têm para isso dias e horas de predileção? Não. Para repetir a pergunta. Os espíritos que se reúnem têm dias marcados que mais o apraz, que eles gostam, de predileção? Predileto. Olha, sem cortar, é interessante essa pergunta, que para nós aqui temos hora, temos dia marcado, mas na espiritualidade nós já sentimos que, eu digo nós porque todo mundo já tem um pouco da base do conhecimento e sabe que lá não existe hora, não existe dia, existe o infinito e vamos seguindo. Mas contabilizando pelo nossa forma de ver aqui, eles não têm responsabilidades nunca. Então, Sim. Quer dizer, não adianta a gente vagar sobre coisas que a gente ainda não está dominando. Por isso que falar de uma forma abstrata gastar tempo. Porque eu não sei como é que o espírito vive as suas responsabilidades, ele desdobra, ele não desdobra, ele só emite o pensamento onde está e vai para 10 variantes. Então, quer dizer, é melhor a gente deixar o livro dos médios falar, né? Porque eles estão lá, se é verdade ou não é uma mensagem que está vindo extrafísica, né? Os dias e as horas são controles do tempo de uso dos homens e para a vida corporal, mas dos quais os espíritos não têm necessidade e com os quais não se inquietam. Aí morreu aí, vamos agora ouvir o Miramês, que ele vai dar uma luz mais profunda, né? Porque falou e não falou nada. De repente vai vir aqui o Miramês colocar aqui as palavrinhas nos hiatozinhos ali produzidos, né? Capítulo 4, capítulo 4, dias e horas, não, capítulo 40, alusivo a essa pergunta que lemos agora, título é Dias e Horas. Os dias e horas são medidas do tempo, estabelecida pelos homens. Os espíritos não estão sujeitos a eles, a não ser quando se fazem homens. Aí submetem-se a essas diretrizes para auxiliarem aqueles seus irmãos que estão envolvidos na carne. Então lá está explicado. Então, lá no mundo deles não tem tempo, aqui tem. Quando um civilista... Essa afirmação ali também continua na mesma situação que ele colocou ali. O Miramês está falando, mas será que não tem entidades, entendeu? Nessa escala? É o seguinte, né? Quando a gente vai ver o mundo plástico aqui de baixo e cada vez vai tendo dimensões mais sutis, quer dizer, são outras realidades. As realidades são tão diferentes que o nosso perispírito fica, não vai. Então, quer dizer, são coisas que não dá para idealizar, imaginar, por isso que eu acho que é perda de tempo fazer um comunicado aonde é subjetivo. Aceita quem quer, mas não é taxado como verdade absoluta. Verdade absoluta é aquilo que cai no crivo da razão. E aí, como é que eu vou ter? Podemos até dizer que a contagem não é feita igual aqui, né? Como você falou aí, né? Mas... Quando um civilizado vai a uma tribo dos índios, respeita as regras dessa comunidade. Em se comparando à humanidade em relação ao mundo espiritual superior, a sociedade é como uma tribo indígena, que os espíritos respeitam, ensinando-lhe algo mais para melhorar seu comportamento.
os horários da Terra não têm nenhuma influência como momentos mais fáceis ou mais difíceis para comunicações dos espíritos. Dia e noite são divisões para a ordem humana, o trabalho e o descanso. Então, quer dizer, quando fala mundo dos espíritos, a gente já generaliza. Aqui é mundo dos espíritos superiores, né? Porque inferiores é muito parecido. Às vezes até pior, né? É qual as cerimônias de certas religiões. São ilusões necessárias para a alma que ainda ignora a verdade. Quando o espírito vai conhecendo melhor as leis, passa a achar inúteis as cerimônias e ritos, vai limpando a mente dessas formas incômodas. Comparamos as cerimônias com os vícios e hábitos incômodos dos quais o espírita deve livrar-se. Eles prejudicam a saúde do corpo e comprometem o equilíbrio da alma. A doutrina dos espíritos ditada a Allan Kardec por espíritos iluminados é uma medida divina para limpar as almas dos dogmas, das orações inconscientes, do palavreado decorado e de homens que se arrogam o direito de guiar as ovelhas humanas. O Cristo, para o espírita, na verdade, volta para os homens, mas a volta é individual, descendo das nuvens do coração e falando-lhe na linguagem do seu entendimento, sem precisar de vestes talares, exaustivos cursos teológicos, sem precisar demonstrar santidade exterior, que muitas vezes o comportamento contraria. Jesus parece na educação e na instrução espiritual, de modo que a alma sinta Deus na consciência, abrindo caminhos para a fraternidade universal. Estes livros que estamos escrevendo, fundamentados em O Livro dos Médios, vêm para despertar os medianeiros no que concerne aos seus dons, de modo a não serem usados como bens terrenos, na verdade, e na troca de favores. Na venda e na troca de valores. A mediunidade com Jesus é livre na liberdade do amor. É para ensinar os homens, ajudando o trânsito da caridade pelas faculdades que possui. Se a criatura tem os dons aflorados, que faça deles o instrumento que educa as ideias e disciplina a fala. O médium do amor é aquele que vê em tudo Deus, falando-lhe da paz e da caridade, da benevolência e do perdão, da alegria e da persistência no bem. É aquele que transmite pela sua presença o ânimo de viver, trabalhando com honestidade, honrando o seu lar, como se fosse a casa do Senhor. A retidão é a melhor diretriz para o médium. Esquecer o julgamento dos outros é respeitar a posição em que eles se encontram na escala de despertamento espiritual. O momento é de conhecer a nós mesmos e cuidar das nossas deficiências. O tempo ainda nos parece curto para a educação de nós mesmos, assim como anunciar os defeitos alheios. Esse trabalho não é de nossa competência. Não deves também anunciar se já conquistastes alguma virtude. Basta Deus saber os teus valores. O médium que se entrega à vaidade, ao orgulho e ao egoísmo não entendeu a mensagem do Cristo e, se a ouviu, esqueceu-se do amor e da caridade. Paulo, falando aos Hebreus, disse com veemência no capítulo 6, versículo 8: mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitado, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. A mediunidade que produz espinhos e abrolhos é desertada do Evangelho,
desertadas do Evangelho, pois foge de sua função, o amor e a disciplina e a educação não estão presentes. Pois foge da sua função, o amor e a disciplina e a educação não estão presentes. Ela é amaldiçoada pelo próprio tempo e será queimada pela inversão dos valores que a vida, por misericórdia, lhe confiou. Finaliza assim: limpa de tua vida as paixões inferiores e segue a luz do Cristo para a tua libertação, de modo que o amor te mostre o caminho da verdade. E assim seja. A mensagem do Miramês é muito legal, mas você se perde se você ficar só no lado religioso e não entrar no consciencial, não consciencial da mente, mas o consciencial da consciência, sabe, do teu eu profundo, porque você vai ficar procurando pelo lado de fora e não pelo lado de dentro, e colocando essa salvação para algo que vai vir de fora, e não você mesmo sendo o criador e o gari daquela... O indivíduo não precisa ter a força de vontade, é só ter o pedido que ele vem. Então não, quer dizer que... Não é que ele não precisa, ele se subjuga, sabe? Há uma maquiagem. O que falta é a compreensão. Mas aí que está, quando você está preso sempre a Deus externo, ao Cristo externo, ao mundo externo, você fica sempre subjugado ao julgamento externo. E não a se reformar, que eu errei, mas daqui eu vou tentar ser melhor ali. Não, você já errou, já fica com medo do castigo que vai vir daquilo, é entender, está acontecendo essa merda toda aqui na minha vida. Mas fui eu que criei, fui eu que agi de forma errada, fui eu que espraguejei, fui eu que negligenciei, fui eu que quis pegar o de melhor de forma desonesta. E aí isso tudo, ter aceitação, agora é abraçar e ver daqui para frente coisas melhores, vibrar de forma mais positiva, realizar de forma mais amorosa, e vamos ver o que vai vir de criação mais lá na frente. Aí veio um internauta fazendo uma pergunta: toda a energia que eu criei negativa vai materializar coisas negativas ali na frente para mim? E o irmão fala: é muito relativo. Nada é feito por acaso, por vaidade, por julgamento apressado. Tudo é com você, é por você e é você. Agora eu vou te dar um conselho. Agora nesse caso... Espera aí, Erlei, deixa eu terminar aqui. Eu vou te dar um conselho. Não tenha medo do futuro. Não tenha medo do futuro. Porque quando você entra ali, aí o negócio está feio lá na frente. Porra, isso aí te dá uma claridade, sabe? É o que Pedro fala. O amor fraternal abole multidões de pecado, só que de uma forma consciencial. Você fez as cagadas ali, então você era aquele. Não era outro, não era o diabo, não era Satanás, não era Deus, não era o Cristo, não era você. Mas era você ali. Aqui você é outro. E aqui você é outro como? Com medo ainda do futuro? Com medo das coisas ruins que fez? Ou você entendeu que é você que cria e que daqui para frente o amor vai tomar conta de você? Fala aí, o que você quis dizer? Sim, o que eu queria dizer, você praticamente já falou. Acho meio difícil. Praticamente, porque eu quero dizer o seguinte: o elemento, ele erra, ele vacila, mas na hora que ele está naquela euforia, ele não lembra que ele está contra ele mesmo, praticando a iniquidade. E quando ele desperta que errou, já não quer ter a responsabilidade de dizer: eu fiz. O fator, o instrumento dessa vacilação fui eu. Então acha que o Cristo, por exemplo, tem que tirar
tem que envolver, e o indivíduo não nota que ele ali, ele não é nada, ele não é um santo, não é? Não, ele tem que ter o capricho, a responsabilidade de saber que ele errou e que ele tem que espiar. Agora, como espiar? Aí já é outro departamento, depende muito da caminhada que está dando e dos erros e acertos que possivelmente vai ter. Mas se tiver o capricho, supera aqueles problemas, porque com um amor tudo vai para a fraternidade. Mas aí, quando tu falou, quando ele nota que ele vacilou, pois ele estava numa euforia. Está na euforia, está com raiva, está com ódio, está com alegria. Alegria. Isso Pra ele tudo, tá tudo bem. aí é que está, isso tudo é estar não consciente. Ignorância, né? É estar não consciente, é se autovalorizar, é achar que está ganhando mais do que o necessário, é entrar, sabe, num êxtase da ignorância. Então, tanto essa euforia como entender que vai ter que resgatar é estar na ignorância. Vai ter que resgatar o quê? Eu vou materializar coisa ruim ali na frente para mim? Ou eu entendi o que aconteceu? Está na aceitação. Eu vou fazer uma analogia que eles fizeram que é muito interessante. A gente tem que se comportar como uma nuvenzinha dentro de uma tempestade. Não é combater, não é ter medo, não é lutar contra, é deixar ir para lá e para cá. Os ventos vão te levar para ir para lá e para cá. É não tentar mexer no que vai ser materializado ali, porque aquilo ali foi uma realidade que já está concretada. É ver o que vai ser dali para frente. E aí essa nuvenzinha, não lutando contra, não tendo nenhum tipo de revolta, a tempestade passa e o sol abre. Então quer dizer, não adianta, fui eu que construí isso, eu agora vou vivenciar, porque aquilo nada mais é do que uma mensagem. Vai doer na carne, vai doer no espírito. O do espírito que dói é a transformação de abafar o ego, a vaidade, a necessidade de autorreferência ou de massificação do ego. Isso é que vai doer. Mas eu nunca vou deixar de existir. Eu sempre vou vivenciar outras coisas. Então é isso aí que eu estou dizendo, que essa analogia é muito legal da nuvenzinha. O sol vai abrir ali depois da tempestade, é fato. Agora, se a gente for na luta, isso aí baixa a frequência, isso aí te aprisiona nessa matrix que te escraviza. E aí você vai sim para o inferno. Vai estar lá junto com o capeta, porque você criou isso tudo na tua ideoplastia ali existencial, de crenças, de projeções, toda calcada em crenças limitantes de 2.000 ou 5.000 anos atrás, que desalinham com o consciencial de hoje. Então é quebra de paradigma mesmo. Isso aí eu estou contrariando a palavra de Deus. Isso é quebra de paradigma. É você entender onde está a verdade que você consegue compreender e de uma forma mais honesta. E não querer se enquadrar à verdade antiga. É o que Jesus coloca: retalho novo e pano velho, vinho velho e odre novo. Não dá, vai estalar, vai rasgar, não vai ficar ali sendo uma coisa só. Então vamos fazer a... Agora qual é o teu caderno? Esse é o segundo. Deixa eu ver a caneta. E ver se espera hoje.
ali, tá ligado? O quê? Ah, tá ligado. Você falou, vou até olhar de novo. Estou aqui pensando aqui. Tá ligado, tá ligado. Então vamos elevar o nosso pensamento ao nosso modelo guia, nosso Mestre Jesus. Mestre Jesus, que a paz possa habitar esse ambiente, que todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, possa beber dessa água e possa sempre saciando a necessidade de conhecimento para se libertar de todo esse jugo formado, esse jugo consciencial formado para subjugar a massa. Que a paz seja uma realidade na consciência de todos. E assim só temos a agradecer ao Pai, Criador de tudo e de todos, por mais essa oportunidade. Em nome do Mestre Jesus, está aberta mais essa sessão, mais esse banquete espiritual entre irmãos encarnados e desencarnados. Que assim seja. E assim seja. E assim, nossos irmãos, quando chegamos ao término desse ponto, vamos voltar aqui a falar do nosso modelo guia, nosso Mestre Jesus. Mestre Jesus, agradecemos por mais essa expansão de consciência, por mais essa luz aclarada no nosso proceder, que possamos estar atentos à presença, que possamos estar presente e consciente a todo momento, para não deixar que a vida seja contrária a tudo aquilo que queremos, que desejamos, que sonhamos, de uma forma luminosa, de uma forma fraterna, de uma forma muito confortável para o coletivo e para cada um de nós. E assim pedimos autorização para o término desse encontro, rogando muitas graças ao Criador. Em nome do Mestre Jesus está encerrado essa fraternidade aqui, que assim seja. Que assim seja. Você está cantando hino? Está cantando hino, ver se a voz vai dar. Pô, deixa eu só ver se o Valdemir tem aqui alguma coisa para falar, e a gente termina. Tem? Lê? É. Tem. Então, o primeiro livro depois a gente fecha comigo. Assim, o momento é de renovação, ideias, pensamentos, hábitos e condutas. Já estamos vivendo a era da regeneração. Não mais pecados e castigos, mas sim experimentos e aprendizados. Já não resta mais dúvidas de que somos energia e a matéria mais densa, onde demorava a dor e a aflição por ela causada, transmutou-se em sensações tão finas que nos dá a satisfação de senti-las. Não é mais a carne quem goza no bem, mas sim o espírito que alegra-se
nessa era do corpo sutil e energético. Mas eu acho que a única situação por causa que não mudou é só o amor constrói e cria mundos e homens integral. Teve um irmão dizendo que esse ano de 2025 alguns vão notar que a velocidade vai ser muito mais rápida. Aí ele fala que é a velocidade da comunicação. Só que a velocidade da comunicação fica mais rápida e aí também a velocidade da materialização também vai ficar mais rápida por causa dessa mesma velocidade da comunicação. E que a tendência é que tudo seja para melhor. Então eu acho meio... O que vai fazer a comunicação ser mais rápida do que já é? Eles estão falando muito também até do transporte. Como é que eu vou te falar? O transporte mesmo de corpos, entendeu? Como é que isso aí ocorre? Eles já fizeram experiências onde tem um transporte de fotos. A questão é mais mental do que física mesmo, entendeu? Então, a física aqui na Terra, né, está nesse... É uma coisa mais pro espiritual do que pro material mesmo. Vamos, seu Pedro? Tua mensagem, Divino Mestre, é a mensagem de paz e amor. Levanta o fraco, anima o forte, traz sempre alívio ao sofredor. Na tua senda, o caminheiro não sente o peso da sua cruz, porque caminha fitando o céu e te sentindo, Mestre Jesus. Tua mensagem, Divino Mestre, é a mensagem de paz e amor. Levanta o fraco, anima o forte, traz sempre alívio ao sofredor. Na tua senda, o caminheiro não sente o peso da sua cruz, porque caminha fitando o céu e te sentindo, Mestre Jesus, porque caminha fitando o céu e te sentindo, Mestre Jesus.